Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha. Na videoaula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre dispositivos de proteção contra transientes. Em geral, os equipamentos eletrônicos, eles funcionam com tensão DC ou diretamente com tensão AC. Em muitas situações, a rede elétrica entra numa fonte, da saída da fonte vai para o nosso equipamento eletrônico. O problema acontece quando ocorre uma elevação dessa tensão de funcionamento do equipamento eletrônico, que pode provocar só queima. São várias as causas dessa sobretensão. Uma delas seria uma descarga atmosférica na rede elétrica diretamente ou próximo a ela, e que isso aí provocaria uma elevação da tensão que chega no equipamento, provocando a sua queima. Aqui, antes da entrada do equipamento, é que é colocado o dispositivo que promove a proteção dele contra essas sobretensões. Esse aqui é o objetivo do nosso estudo. Essa sobretensão, principalmente provocada por descargas atmosféricas, tem a seguinte característica. O surto elétrico, o surto de sobretensão, ele cresce rapidamente. Aqui é o tempo, aqui é a tensão. Então a tensão ela assume o valor máximo muito rapidamente. Valores abaixo de 10 microsegundos. Aqui o exemplo aqui de 1,5 microsegundos. Depois disso, ele começa uma queda. Metade dessa tensão aqui vai estar lá por volta dos 50 microsegundos. Isso aqui é só um esquema geral do que acontece. Então, o dispositivo ele tem que conseguir atuar nisso. Repara como é uma coisa complicada, porque a tensão sobe muito rapidamente. Além disso, é uma tensão que tem capacidade de corrente, então ela tem potência. Por isso é que danifica o equipamento, porque é uma tensão elevada com potência elevada. Então aqui tem uma grande capacidade de fornecer energia, mas é uma energia destrutiva. Então o dispositivo de proteção precisa conseguir atuar nessa forma de onda bem aqui. Por isso é que os dispositivos, cada um deles tem uma função, um tempo de atuação e uma capacidade de dissipar potência que nós vamos estudar daqui para frente, tá? Bom, o que provoca essa sobretensão? Existem vários motivos. Uma delas é justamente as descargas atmosféricas, que é o raio, que pode ser descargas diretas ou indiretas. Direta é quando a descarga atmosférica, o raio, cai diretamente na rede elétrica. E indireta é quando ele não cai na rede elétrica, mas ele cai próximo e provoca uma indução. Essa daqui é altamente destrutiva, assim como essa. Essa aqui é muito mais, porque é diretamente na rede elétrica. Então, quando a descarga ocorre uma sobretensão que se propaga na rede. Pode ou não ser absorvida pelos dispositivos da própria rede, mas muitas vezes ele acaba chegando nos equipamentos que estão ligados na rede elétrica. Outro gerador de sobretensão na rede é a comutação de cargas, seja em função de uma manobra na rede elétrica, que sai colocando cargas indutivas, por exemplo, a ligação de um motor pode provocar uma sobretensão, ou então quando a energia falta e depois volta, e vão entrar aqueles capacitores de correção de fator de potência. Nisso que eles entram na rede, eles podem provocar uma elevação muito grande do nível de tensão na rede nos outros consumidores, já que está todo mundo em paralelo. Um outro causador de sobretensão são as descargas eletrostáticas. Aqui a gente já está falando mais a nível interno do equipamento, que é justamente danificar o equipamento quando a gente toca nele. Ou, por algum motivo, houve uma carga de energia eletrostática que acabou se descarregando no equipamento. Então o que acontece é que às vezes, por exemplo, se eu tenho um equipamento muito sensível dentro aqui, por exemplo o meu controlador, às vezes a gente coloca essas proteções no equipamento, não bota só do lado de fora não, bota também antes dos equipamentos sensíveis, por exemplo microcontroladores ou outros CIs baseados em CMOS. Equipamento baseado em CMOS era bem mais sensível antes. Hoje essas proteções estão dentro dos próprios CIs, para você ver como é importante. Funcionamento. Como exatamente as proteções funcionam? É mais ou menos assim. Em geral, a nossa proteção está ligada na linha que alimenta o equipamento, ou nas duas linhas, tá? Por exemplo, aqui sendo a fase, o neutro, o mais ou menos da alimentação. Essa proteção, em funcionamento normal, a resistência dela tem uma resistência muito elevada.
Isso aqui faz o quê? Faz com que, apesar de ter tensão aqui, ela não vai entrar aqui para o terra. Geralmente ela está ligada no terra. Tem situações que não, mas geralmente sim, está ligada no terra. Mas, na presença de uma sobretensão, essa resistência aqui se torna baixa. Consequentemente, a resistência daqui para cá fica baixa. Essa proteção aqui, seja lá qual for. Então ela vai criar o quê? Ela vai criar um caminho, já que aqui a resistência ficou baixa, em função dessa sobretensão, ela vai atuar e vai criar um caminho para escoar essa energia que poderia queimar o equipamento para o terra. É dessa forma que a proteção funciona. Em função disso, existem 3 formas de montagem das proteções, que são as seguintes. O primeiro é o modo diferencial. A proteção fica entre o mais ou menos da alimentação, ou entre o fase neutro, ou entre fase e fase. O que acontece? Quando a resistência é alta, porque a tensão aqui é baixa, está o funcionamento normal, a tensão só alimenta o equipamento, mas quando vem uma tensão muito elevada, em função de uma sobretensão, a resistência fica baixa e ela promove um curto entre os terminais da alimentação do equipamento. Então, a tensão que vai aparecer daqui para cá vai ser baixa, porque a resistência é baixa. Uma resistência baixa não permite o aparecimento de uma tensão elevada. Então, assim ela protege o equipamento. Então, a proteção que fica entre os terminais da alimentação do equipamento a gente chama de modo, está instalado em modo diferencial. Uma outra forma de instalação que a gente chama de modo comum. Nesse caso, a proteção fica entre uma das linhas de alimentação do equipamento e o terra. Seja entre a fase e o terra, o mais e o terra, o menos e o terra, ou então entre o neutro e o terra. O que ela faz? Se houver uma sobretensão, a resistência dela fica baixa e ela escoa essa energia para o terra, em qualquer uma das linhas de alimentação do equipamento. Geralmente, quando o neutro é aterrado, não se coloca proteção no neutro. Não se coloca proteção no neutro porque o neutro já está aterrado. Vai mandar ele a proteção em relação à terra, não vai ter muito sentido. Mas é uma forma de se fazer. A outra forma é o modo misto. O modo misto é o que oferece a maior proteção. Nela tem tanto o modo diferencial quanto as proteções em modo comum. Então a energia que pode ser prejudicial ao equipamento, ela pode vir de qualquer formato. Entre as fases ou entre as linhas de alimentação, ou então só em referência a uma linha. Que uma das proteções vai acabar atuando e protegendo o nosso equipamento.